Todo mundo já sabe o tema de hoje, né? Louvor versus adoração. Eu já trouxe essa palavra uma vez aqui para vocês, mas eu vim trazê-la de novo para a gente relembrar, fixar e para quem não estava aqui também, né? Alguém aqui não sabe da série de mensagens que a gente está fazendo? Acho meio impossível, mas alguém não sabe? Alguém? Visitantes? Você não sabe? A gente está fazendo uma série de mensagens e esse mês o tema é Worshippers. E, gente, eu queria perguntar para vocês, qual a primeira coisa que vem na cabeça de vocês quando eu falo a palavra worship? Vai. Louvor. O que mais? Adoração. Hã? Música gospel. O que mais? Alessandro Vilas Boas. Mais alguma coisa? Oi? Oi? Estudo sobre música. O que você falou? A casa é sua, realmente. Gente, essas coisas que vocês falaram estão extremamente corretas e eu vou falar um pouco sobre isso nessa noite. O que significa a palavra worship? A palavra worship, traduzindo, é uma palavra em inglês, todo mundo sabe. A palavra... Desculpa, quem não trouxe Bíblia, levanta a mão aí que as meninas vão entregar para vocês. Eu tinha esquecido. Alguém não trouxe Bíblia? Alguém? Ali, ó. O Enzo. Enzo? Acertei. Mais alguém? Não, só ele. Voltando. A palavra worship é uma palavra em inglês e traduzindo ela significa adoração, adorar. Porém, desde há uns aproximadamente 60 anos atrás, worship virou o quê? Um estilo musical. Tanto é que algumas pessoas falaram worship é um tipo de música, Alessandro Vilas Boas, essa casa é sua casa. Então, com o tempo, a palavra worship, a partir do momento que eu falo worship, todo mundo lembra o quê? Música lenta, certo? Então, se tornou um estilo musical dentro na nossa religião, né, do cristianismo, e geralmente são músicas cristãs. Eu acho que não existe worship sem ser cristão, né? E pesquisando a palavra worship no Google, olha só o significado que aparece. A música de adoração contemporânea, também conhecida como música de louvor e adoração, é um gênero definido de música cristã usado na adoração contemporânea. Ou seja, até para o Google, worship virou um estilo musical. E, gente, quem aqui não gosta de música? Fala assim, olha, eu não gosto de música. Quem passa o dia inteiro escutando música? Grande maioria. Quem escuta música de vez em quando? Tem umas pessoas que não levantou, às vezes é de vez em quando. Quem não escuta música? Teve povo que não levantou nenhuma. Você não escuta música? Vocês dois aí? Vocês não escutam música? Vocês dois mesmo? Ah, tá, beleza. Então, beleza. Vocês participam comigo, viu? Então, a música ela faz parte dos nossos dias e de tudo que a gente faz. Eu, por exemplo, para eu escrever um texto, que eu tenho que escrever uns 2, pelo menos, por dia, eu tenho que botar uma música lá para eu ficar ouvindo, porque senão eu não concentro. Eu fico escutando o povo conversando. Ou então, às vezes, né, nem o povo está conversando. É porque a minha cabeça funciona melhor quando estou escutando música. Então, eu vou estudar, eu boto música, tudo eu coloco música. E, gente, a música ela tem um impacto muito grande no nosso corpo. Vocês já perceberam que, quando a gente escuta uma música triste, a gente está meio triste, a gente fica mais triste? Ou então, quando a gente está assistindo aquele filme e aí começa a tocar, sei lá, a gente está assistindo um filme meio de terror, aí já começa a tocar ali, vai aparecer o quê? Um tubarão. Quando começa a tocar, assim, aqueles esquisitos de filme de terror, você pode fechar o olho que vai aparecer o trem bem na tela, assim, ó. É ou não é? A gente já sabe pelas músicas que a gente escuta. Às vezes, quando a gente está bad, a gente escuta uma música e fica mais feliz. Ou então, a gente vai para a academia, a gente escuta uma música que dá um gás para a gente dá mais vontade de fazer as coisas. Então, as músicas, elas realmente impactam a nossa vida. E dependendo, né, da frequência, do ritmo e tudo mais, a música ela é composta por harmonia, nota, enfim, por muita coisa. E ela produz esses sentimentos na gente. E dentro da igreja a gente tem um momento de louvor. Acabamos de passar pelo nosso momento de louvor, que é dedicado só a cantar e tocar músicas. Então, faz parte da nossa liturgia, do nosso culto. E, então, por exemplo, vai ter oferta. A gente toca uma música para a galera vir no silêncio. Quando vai fazer a nossa oração, tá ali o pessoal fazendo uma musiquinha de fundo. Deixa eu parar para pensar por que a gente canta. Por que a gente tem que cantar? Por que a gente faz essas coisas? Já parou para pensar? Já parou para pensar alguém? Só ela aqui. Participa comigo, balança a cabeça pelo menos. Obrigada. Então, gente, essa coisa de cantar e tudo mais é uma coisa nossa e foi uma criação do Senhor. As músicas, os instrumentos, foi tudo uma criação do Senhor. E começando a falar, pensando sobre agora a adoração, eu vou explicar para vocês a diferença. Vocês já sabem que tem uma diferença, porque eu já trouxe essa palavra aqui, então isso não é uma novidade. Nós somos adoradores por essência.
Então, se a gente olhar para toda a história humana, a gente vai buscar e a gente vai ver que as pessoas buscavam louvar e adorar alguém. Você olha para os filósofos, os caras estavam querendo achar a razão da vida. Um achava que era os elementos físicos, o outro achava que era sei lá o quê. Cada pessoa achava uma coisa. Então, todo mundo, em algum momento, caçou qual que é o sentido da vida, caçou por que a gente estava aqui na Terra e caçou alguma coisa para adorar. Quando a gente olha para a Bíblia, gente, não podia deixar os caras sozinhos 5 minutos que eles criavam um bezerro de ouro. Então, a nossa vida é assim. A gente sempre busca louvar, adorar alguma coisa, alguma pessoa, algum objeto, alguma coisa. E a gente tem essa tendência de ser idólatra, então, se vocês forem parar para pensar. Então, seja ciente de uma coisa, vamos começar assim. Se você não sabe o que você está louvando e adorando, você está louvando e adorando alguma coisa, você só precisa descobrir o quê. Se você não louva e adora ao Senhor genuinamente, outra coisa você está fazendo. Porque é inerente nosso, é nosso isso, você pode ter certeza. Então, a minha intenção nessa noite é mostrar para vocês que a adoração, ela não é música. A adoração, ela é muito maior que isso. Porque se fosse só música, por que esses caras iam ficar buscando o sentido da vida? Era só cantar, então, se isso era adoração. Não é mesmo? Então, é muito mais que isso. Então, eu trouxe alguns versículos aqui, só para eu ler rapidão. A gente não vai abrir esses aqui agora, a gente vai abrir daqui a pouco. Mas mostrando para vocês que na palavra de Deus tem música. Às vezes a gente fala sobre tanta coisa, a gente esquece essa parte, né? Às vezes. Mas olha só, alguns versículos que falam. 1 Samuel 16, 23. Aqui, Saul, ele pediu para chamar um músico que sabia tocar bem uma harpa para que um espírito mau saísse dele. E aí enviaram quem? Davi. Exatamente. Olha só, 1 Samuel 16, 23. E sempre que o espírito mau enviado por Deus vinha sobre Saul, Davi pegava a harpa e a dedilhava. Então Saul sentia alívio e se achava melhor e o espírito mau se retirava dele. Lá em 1 Crônicas 23, eu não anotei o verso, mas tá. Davi reuniu todos os chefes de Israel, bem como sacerdotes e levitas. Foram contados os levitas de 30 anos para cima, e seu número, contados um por um, foi de 38.000 homens. Destes haviam, eu pulei um pouco para frente, 4.000 porteiros, 4.000 para louvarem o Senhor com instrumentos que Davi fez para esse fim. Gente, imagina 4.000 cara para louvar. A gente sofre aqui com 15 agora, 12, 13. 4.000. Lá em Mateus 26, no verso 30, era a ceia do Senhor. Enquanto comia, Jesus pegou um pão e, abençoando-o, partiu e deu aos discípulos. E, tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Atos 16, 25. Paulo e Silas haviam sido açoitados. E aí, depois eles foram presos. E aí, o que fala em Atos 16? Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros da prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, todas as portas se abriram e as correntes de todos os presos se soltaram. Vocês estão vendo o poder que tem uma música cantada? Os caras estavam na prisão, eles cantaram e foram libertos. Apocalipse 14. Ouvi uma voz do céu como o som de muitas águas, como o som de um forte trovão. A voz que ouvi era como de arpistas tocando as suas harpas. Entoavam um cântico novo diante do trono, diante dos 4 seres viventes e dos anciãos. E ninguém podia aprender o cântico, senão os 144.000 que foram comprados da terra. Então, vocês viram que na palavra de Deus tem vários versículos? E eu tirei alguns aqui, porque senão não ia dar para a gente falar hoje. Na palavra de Deus fala sobre música, estejam cientes disso. Então, vamos lá, Débora. Ok, já entendi. A palavra de Deus tem música, a música está em nós, a gente sempre louva e adora alguma coisa e tudo mais, mas qual que é a diferença, então, de louvor e adoração? Vamos abrir a palavra do Senhor em 2 Crônicas, no capítulo 29. A gente vai ler a partir do verso 27. Segunda Crônicas 29. Gente, eu vou ler já. Vocês vão abrindo aí, porque eu acabei de pensar que eu tenho pouquíssimo tempo. 27, a partir do verso 27 até o verso 31. Deixa eu voltar aqui. Ezequias ordenou que oferecessem o holocausto sobre o altar. No momento que começou o holocausto, começou também o cântico ao Senhor com as trombetas, ao som dos instrumentos musicais de Davi, rei de Israel. Toda a congregação se prostrou quando se entoava o cântico e as trombetas soavam. Tudo isso até findar-se o holocausto. Depois que eles terminaram de oferecer o sacrifício, o rei e todos que estavam com ele se prostraram e adoraram.
Então o rei Ezequias e seus chefes ordenaram aos levitas que louvassem o Senhor com as palavras de Davi e de Asaf, o vidente. Eles o fizeram com alegria e se inclinaram e adoraram. Ezequias tomou a palavra e disse: Agora vocês se consagraram ao Senhor. Venham e tragam sacrifícios e ofertas de ação de graças à casa do Senhor. Ok, presta atenção. Olha só. Aí no verso 27, começou também o cântico do Senhor. Então ele estava o quê? Cantando? Estava tendo música. Beleza. Mas aí depois lá na frente fala: eles se prostraram e adoraram. Então quer dizer o quê? Se uma hora ele estava cantando e depois eles começaram a adorar, louvor e adoração é a mesma coisa? Porque senão ele tinha falado, eles estavam cantando, que já era adorando. Não, eles falam, primeiro eles estavam cantando, depois eles se prostraram e adoraram. Então, não é a mesma coisa. Isso eu já deixei claro para vocês, acabei de provar na palavra do Senhor. Então, não é a mesma coisa. Então, vamos lá. Tá bom, Débora, já entendi. Então, o que é louvor? Vamos começar pelo louvor. De acordo com o Google, eu sempre dou um Google, o querido pai dos burros, está escrito assim: louvor é a celebração, a manifestação honrosa, homenagem, louvação, enaltecimento dos méritos, elogio, louvação, de novo. Então, louvor significa elogio. Falei, louvor significa elogio. Então, louvor significa elogio. Então, quando você elogia uma pessoa, é um tipo de louvor. E vamos falar sobre algumas características do louvor. Louvor possui uma estética. O que é estética? Estética é a filosofia das artes. É o estudo do que é belo, naquelas manifestações artísticas e naturais. Então, quando a gente fala de louvor, por exemplo, fala aí uma coisa que é bonita. Uma coisa que é bonita. Paisagem, natureza. Então, quando você pensa em louvor, você pensa que é algo belo. Então, o louvor, ele tem estética, ele é algo belo. O louvor, sendo assim, se ele é algo belo e algo que tem estética, se eu posso contemplar aquilo que é belo, quer dizer que é algo que eu posso ver, certo? Então, o louvor é algo visível, é algo aparente, eu posso ver com os meus olhos. Da mesma forma, outra característica do louvor é que ele pode ser mensurado. Eu posso olhar para uma coisa e falar, isso é muito bonito, ou isso é médio bonito, ou isso não, isso é feio, certo? Então, o louvor eu posso mensurar ele. Se ele é um elogio, e os elogios eles possuem uma característica estética, ou seja, aquilo que é belo, significa que eu posso atribuir um valor àquilo que eu estou elogiando, atribuir um valor àquilo que eu estou prestando, né? O elogio que eu estou prestando. Então, beleza, o louvor possui estética, que é beleza, então é algo visível, é algo aparente. O louvor pode ser mensurado. E aí, por exemplo, sobre isso de ser mensurado, a gente pode olhar para a vida de Davi, na Bíblia, e falar que ele foi um grande louvador, porque tudo que ele fazia virava uma música, virava um cântico, certo? Então, a gente pode falar isso de Davi, pode falar que ele era um louvador, ok? O louvor, além disso, ele é multiforme. O que é isso? Existem muitas maneiras de louvar. Você não louva só de uma maneira só. Você não louva só cantando. Então, já estou falando para vocês que cantar, tocar, música é um louvor. Então, louvor, você não faz ele só cantando, ok? E aí, um louvador, ele é reconhecido pelo seu esforço. Como assim, Débora? Davi foi reconhecido pelo esforço dele, não foi? Da mesma forma, Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci foi quem fez a Mona Lisa, né? Isso, boa, vocês estão estudando, parabéns. Gente, o cara não foi reconhecido? Fez uma obra, a obra todo mundo acha que é belo, então ele é reconhecido como um bom louvador da arte. Ele fez algo que é belo diante das pessoas. E aí, olhando para a Bíblia, eu vou resumir essa parte, mas a Bíblia ela traz 7 palavras em hebraico que traduzem louvor. Então, a gente sabe que, às vezes, as traduções acabam virando para a gente uma palavra só, né? Então, 7 palavras que tem na Bíblia se traduziram para louvor. E aí eu vou falar algumas. Me perdoe o jeito de falar, porque eu não sei. Iada, ou iadá. Ação voluntária que expressa dependência absoluta em Deus, estendendo os braços e levantando as mãos. Um exemplo disso está lá em Gênesis 29. Mais uma vez, só contextualizando, Gênesis 29, 35, foi quando o 4º filho de Jacó com Lia nasceu, que era Judá. Que fala, mais uma vez ela ficou grávida e deu à luz a um filho. Então disse, dessa vez louvarei ao Senhor. Então essa parte aqui está falando sobre esse termo Iadá. A outra é Todá, que significa ação de graças. A outra é halal, ou alal, que significa celebrar com palavras, falar entusiasmadamente. Caraca, que palavra difícil. De algo ou alguém. Outra palavra também, sebate, que significa expressão de júbilo, celebração. O que aconteceu?
Tá. Outra palavra, zamar. Essa palavra é interessante, olha só. Zamar significa fazer música, tocar, cantar. Então, quando a gente está falando sobre fazer música, aparece essa palavra, zamar. E olha só, está escrito lá em Salmos 36, no verso 2. Louvem o Senhor com harpa, louvem-no com cânticos na lira de 10 cordas. Então, aqui está falando sobre esse termo. Temos também o terrila, que significa louvar com um cântico novo, um cântico não aprendido. E essa daqui, se lembrem dessa palavra, terrila. Está escrito lá em Êxodo 15. Foi quando o Senhor ele livrou o povo de Israel, depois que ele abriu o Mar Vermelho. Está escrito: então Moisés e os filhos de Israel entoaram esse cântico ao Senhor. Cantarei ao Senhor, porque triunfou gloriosamente, lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. Ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu, glorificado em santidade, terrível em feitos gloriosos, que operas maravilhas? Então, quando Moisés estava cantando isso daqui, entoaram esse cântico ao Senhor, era um cântico terrila, ou seja, era um cântico novo. Ele tinha acabado de inventar, ninguém tinha aprendido aquele cântico. E também é o cântico que aparece, quando eu li mais agora mesmo, em Apocalipse 14, que até fala, né, que ninguém podia aprender esse cântico. Então, deixa eu respirar. Existem muitas formas de louvar ao Senhor. Eu estou falando rápido? Desculpa. É porque tem muita coisa. Desculpa. Gente, se eu falar rápido demais, vocês me avisam. Então, existem muitas... Vou beber uma água, que aí vocês acalmam. Então, existem muitas formas de louvar ao Senhor. E, cara, não existe homem que é rico demais ou talentoso demais que, quando diante de Deus, não preste um louvor a Deus que seja algo parecido com só uns rabiscos. Então, Mona Lisa de Da Vinci para Deus é só um rabisco, aquele de palitinho que você faz. Sabe? E falando sobre o que eu falei agorinha, sobre o worship ter virado um estilo musical, infelizmente, hoje, a indústria da música gospel está quebrada. E eu preciso ser sincera com vocês. Tenham cuidado com as músicas que vocês escutam. Porque algo que a gente, às vezes, não tem consciência, e eu não tinha consciência, só fui ter consciência depois que eu comecei a estudar sobre isso, é que, muitas vezes, as pessoas que compõem as músicas, as músicas que vocês escutam, não foram compostas com a pessoa dentro do quarto, abrindo a Bíblia e tendo a inspiração do Espírito Santo. Não é assim, infelizmente. Por quê, Débora? Porque, infelizmente, o worship, isso virou uma profissão. Virou uma profissão. Quando a gente vai estudar sobre a história da música cristã, a música cristã ela começou com missionários, que eles começaram a fazer música porque eles queriam alcançar outras pessoas, e eles faziam missão, e eles iam em viagens muito perigosas, na estrada, e eles começaram a criar músicas de forma de evangelismo. Aí depois começou a ter os ministros nas igrejas, e esses ministros começaram a ficar famosos. E aí surgiu, acho que veio de fora, agora eu não me lembro o lugar, mas surgiu a primeira música gospel. E aí isso virou uma profissão, e foi vindo para o Brasil também. Então, as pessoas pararam de fazer música simplesmente para louvar ao Senhor. Mas isso virou uma profissão. Tanto é que hoje existem muitas pessoas que vivem disso e que cobram muito caro para ir cantar as músicas dela. E assim, não estou falando mal. Cara, é uma profissão da pessoa, e tudo bem, tudo ok. Porém, a gente tem que ter essa consciência de que aquela música talvez não tenha sido criada de forma inspirada pelo Espírito Santo. E, claro, isso não tem um problema. Eu acredito que músicas assim também, elas movem muitas pessoas. Deus também opera através de músicas feitas desse jeito. E, só contextualizando, por que essas músicas não são feitas dessa forma? Porque, às vezes, como é uma profissão da pessoa, as pessoas vão pelo que está bom no mercado, pelo que está dando certo. E, gente, é a profissão dela. Imagina você é um engenheiro, está dando certo construir prédio. Você vai construir casa? Não, você vai construir prédio. Mas existem pessoas ainda que não querem seguir essa corrente, né? Porque hoje em dia a gente só tem worship. Por isso que a gente está voltando para as músicas lá antigas. Porque hoje está meio complicado e é umas músicas muito rasas. Então, cara, vai procurar umas músicas melhorzinhas. Umas músicas que tem letra, umas músicas mais profundas, umas músicas que não fica só falando a mesma coisa, 4 estrofes a música inteira. Então, busquem músicas um pouco, né, melhores, mas saibam também que as músicas, a gente não tem como saber, tá? Se a música foi inspirada pelo Espírito Santo. E eu até acredito que, mesmo que tenha sido feita ali num estúdio, pensando na entrega que essa música vai ter, o Espírito Santo ainda assim inspira.
Gente, não tem nada que o ser humano faça que não foi o Espírito Santo que fez. Nós não cria nada, nós só copia. Então, só tenham essa consciência quando vocês forem escutar as músicas e prestem atenção para vocês não ficar ouvindo asneira. Porque tem música que fala asneira, muita música que fala asneira. E música que a gente escuta e tá lá, que lindo, mas tá errado. Então, só prestem atenção nisso, tendo a consciência disso, ok? Então, como a música gospel virou o que virou, nós não temos mais esse louvor que eu falei agorinha, terrila, que é esse louvor novo, esse cântico novo. A gente só toca música ensaiada, só produz música que está dando certo ali no mercado, e isso é algo que, inclusive, no louvor, eu acho que é o sonho de todo o ministério de louvor, e aqui estou abrindo meu coração. É um dia vir aqui para frente sem ter ensaiado a música e com aquela fórmula secreta, sabe? A gente tudo ensaiado. Gente, isso é bom, isso é certo, porque a gente tem que entregar com excelência, mas também tem aquele momento de esse louvor terrila, de sair um louvor novo, sabe? Um cântico novo ao Senhor. E, cara, por mais que essas... Nossa, eu estou falando muito cara, que chato. Cara, não adianta nada a gente atrair números. Essas pessoas que fazem esse tipo de coisa, e, olha, dá para discernir, tá? Dá para discernir aquela pessoa que a vida dela realmente... As músicas dela realmente refletem uma vida com Deus, ou se é só pelo mercado. Vocês conseguem discernir isso. Tanto, não necessariamente pelas músicas que ela produz, porque, às vezes, quem produziu... Tem isso também, gente. Não é o cantor que está cantando, que às vezes escreveu, tá? Igual. Oi? Ele compra as músicas, tá? Então, às vezes, a pessoa que escreveu, realmente escreveu no momento de oração lá dela. Mas não necessariamente aquela pessoa. Então, avalie o cantor mesmo que está cantando. A gente tem que ser igual o povo de Bereia, só que na música também, entendeu? Então, não adianta nada atrair números se não atrai a presença de Deus. Não adianta. Então, se você... Falando sobre louvor. Louvor, eu falei, não é só música. Eu entrei aqui na música só porque a gente precisa falar disso, mas se você produz algum tipo de arte, cara, usa a sua criatividade. Sabe, a criatividade que vem do Senhor. Essa criatividade não é só sua. Ela veio do Senhor. Daquele que criou os céus e a terra do nada. Você tem noção que Deus criou os céus e a terra do nada? Ele é o cara mais criativo que tem. E o Senhor nos dá essa inspiração. Se você pinta, se você canta, se você desenha, se você escreve textos, faça isso para a glória de Deus. Tudo que você for fazer, faça isso para a glória de Deus. E não se importa com a técnica, porque a autenticidade ela vale muito mais do que a técnica que você tem. Às vezes você fala, mas não canto, não sou uma Armanda da vida. Eu também não sou, mas a gente faz para o Senhor, certo? Que a gente possa ser inteiro, entregar tudo que a gente tem, igual aquela viúva que entregou tudo que ela tinha, e não só uma parte. E o Senhor vê, mesmo que você fale assim, nossa, mas meu desenho é tão ruim, eu escrevo umas poesias, mas eu acho que ninguém vai gostar. O Senhor está vendo, e faça isso para a glória de Deus, não para receber números, igual eu falei. Então, se você não sabe cantar, mas Débora, seguinte, eu não tenho dom para arte, eu não sou criativo, eu não sei cantar, eu não sei desenhar, eu não sei tocar, eu não sei fazer nada. Cara, sirva a sociedade. Abrace uma pessoa, chore com uma pessoa, ame as pessoas mais fracas, alcance outras pessoas, seja generoso. Isso tudo é louvar ao Senhor. Igual eu falei, louvor é multiforme, não é só música. Isso tudo é louvar ao Senhor, ok? Agora vamos falar sobre adoração. Fala aí, o que é adoração? Alguém? Viver uma vida verdadeira com Deus. Boa. Uma vida constante em Deus. Ok, boa. Mais alguém? Gente, adoração não é a música lenta do louvor. Muita gente fala assim, ó. A gente vai cantar 3 músicas. Esse é papo de povo que toca aqui. A gente vai tocar 3 músicas animada e uma de louvor, de adoração. Uma de adoração. Gente, agora é a música de adoração. A gente fala assim. Mas, gente, a música lenta não é adoração. Calma. A música lenta também é uma adoração. Mas adoração não é a música lenta. Dá para entender? Então, falando sobre o significado da palavra adoração na palavra de Deus. A adoração, ela vem da palavra grega proskuneo. Também não sei se está certo. Proskuneo, porque tem um acento. E significa prostrar-se em terra. Cair de joelhos, obedecer. Então, adoração é prostrar-se em terra, obedecer. E aí, você me pergunta, Débora, quando foi a primeira vez que a palavra adoração apareceu na Bíblia? Alguém sabe me responder? Abre a palavra do Senhor lá em Gênesis 22. Rápido, rápido.
Só para contextualizar, não, vamos ler. Olha só, Gênesis 22. Aqui é a história de Abraão. O Senhor falou para Abraão matar o próprio filho dele. Vamos lá. Deus disse, né? Pegue o seu filho, seu único filho Isaque, a quem você ama, e vá à terra de Moriá. Ali ofereça em holocausto sob um dos montes que eu lhe mostrar. Só pulando aí para o verso 4. No terceiro dia, Abraão ergueu os olhos e viu o lugar de longe. Então disse aos servos: espere aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e depois de termos adorado, voltaremos para junto de vocês. Essa é a primeira vez que a palavra adoração aparece na Bíblia. E, cara, Abraão está subindo no Monte Moriá para sacrificar o filho dele. Vocês acham que tinha música nessa hora? Vocês acham que os carinha veio atrás dele tocando uma harpa? Não veio, não tinha música. Abraão estava indo perder a coisa mais preciosa que ele tinha, aquilo que ele esperou por tanto tempo, o filho da promessa, e ele disse que ele estava indo adorar. Então, a adoração, ela não é algo estética, não é estético, não tem relação com a música, e eu não posso ver a olho nu. Eu não posso mensurar o nível igual eu posso mensurar com louvor. Então, eu não posso olhar para a Elisa, que canta aqui na frente, e falar que ela é uma adoradora. Eu posso falar que ela é uma louvadora. Louvadora, né? O quê? Louvadora, né? Isso aí. Não posso falar, eu posso falar que ela louva, mas eu não posso falar que ela é uma adoradora. Porque a adoração não necessariamente está relacionada à música. E o que é a adoração, então, Débora? A adoração, ela é uma atitude consciente de reconhecimento da superioridade de Deus em detrimento da nossa condição de servos da vontade de Deus. Agora vamos lá para João 4. João 4. Ok, Débora, eu entendi. Então, quando eu estou cantando as músicas aqui no rádio e lá na minha casa, eu não estou adorando. Então, o que eu faço, então, para adorar? Lá em João 4, Jesus estava passando pela região de Samaria, na cidade de Sicar. Então, ele sentou junto ao poço de Jacó e ele viu uma mulher samaritana. Ela estava tirando água do poço. E ele foi pedir um pouquinho de água para ela. E ela estranhou, né? Porque era um judeu que estava pedindo água para uma samaritana. E aí, logo ela reconheceu que ele era um profeta. Aí, olha só, vamos só ler rapidão. Quem beber dessa água, Jesus respondeu, quem beber dessa água voltará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que ele der será nele uma fonte a jogar para a vida eterna. Vamos lá para o verso 19. Então a mulher lhe disse, agora eu sei que o Senhor é um profeta, nossos pais adoraram nesse monte, mas você disse que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Jesus respondeu, mulher, acredite no que eu digo, vem a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém vocês adorarão o Pai. Vocês adoram o que não conhecem, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, e que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para os seus adoradores. Deus é espírito, e é necessário que os adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, ok. A mulher perguntou para ele um lugar. Então, ela reconheceu que ele era um profeta, e aí ela pergunta, tá, Deus, Jesus, onde que eu tenho que adorar então? Por quê? Por que ela faz essa pergunta? Os samaritanos, eles diziam que o lugar de adoração era num monte chamado Gerizim, que era no mesmo lugar, gente, onde estava tendo outros cultos para outras divindades lá. E aí os judeus falavam que tinha que adorar em Jerusalém. E ela pergunta, tá, eu adoro aonde então? E Jesus responde, em espírito e em verdade. E aí, em espírito e em verdade? Eu perguntei se era num lugar, se era no outro, ele me respondeu um terceiro lugar. E olha só o que John MacArthur ele fala num livro dele, chama Adoração à Prioridade Suprema. A mulher perguntou qual era o certo, o método samaritano ou o método judeu. E Jesus lhe mostrou o método divino, mostrando que as duas únicas formas de adoração que ela conhecia eram inaceitáveis. Então, tá bom, Débora, eu entendi. Mas o que é adorar em espírito? Lá no verso 24 fala, Deus é espírito. Então, a mulher pergunta sobre um lugar físico, e Jesus tem que dar uma resposta de um lugar físico também. Então, quando a gente fala que Deus é espírito, a gente entende que Deus ele não está limitado a um lugar físico ou ao tempo. Ele é superior à matéria, ele é superior a todas essas coisas. E aí, então, essa adoração, né? Quer dizer, Jesus ele não é exclusivamente nem dos judeus e nem dos samaritanos. E a adoração assim também. Não era nem no lugar, nem no outro. Então,
O que isso quer dizer? Em espírito. Cabe ao verdadeiro adorador o adorar o Senhor em todo tempo, em todo local, porque Deus não se resume a um local. Até os mais inusitados. Então, lá na sua escola, no seu trabalho, onde você estiver. Porque todo local, Deus está, e todo local é um lugar propício para você adorar o Senhor. Porque, gente, não é um lugar que você está que faz você um adorador. Não é na sexta-feira à noite que você vem aqui, não é no domingo que você vem aqui, não é a roupa que você coloca, não é a música que o louvor canta que te faz um adorador. Então, você tem que colocar na sua cabeça, se Deus está lá, então eu adorarei. Às vezes você vai estar cansado, às vezes você vai estar feliz, às vezes você vai estar triste, você vai estar chorando, mas em todo o tempo você vai estar sacrificando as suas vontades em obediência ao Senhor. E aí, ok, em verdade, o que isso quer dizer? Lá no capítulo 17 também de João, capítulo 17, 17, diz assim: sacrifica-nos na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, ok, em verdade, então nós temos que adorar ao Senhor em conhecimento da palavra dele. A adoração, ela não é somente um exercício, esse aqui também é desse livro do John McEto, não é somente um exercício emocional com palavras piedosas ou sons musicais que provocam algum sentimento. A adoração também não é uma catarse mística da paixão humana que é separada de qualquer pensamento racional ou preceito bíblico. Muita gente acha, então, que a adoração vai ser algo místico. Não, ela também está ligada à nossa racionalidade. A verdadeira adoração é uma resposta de culto e louvor induzida pela verdade que é revelada por Deus. Então, se nós queremos adorar em verdade, e a palavra de Deus é a verdade, nós temos que adorar compreendendo a palavra de Deus. Então, meu filho, você tem que ler Bíblia. Você tem que conhecer o Deus que você serve. Cara, entender que a gente tem que ser verdadeiro é muito fácil, mas a gente, de fato, ser verdadeiro é algo complicado. Às vezes a gente sabe a teoria, mas a gente não pratica. É ou não é? A gente sabe que tem que ter Bíblia. A gente lê Bíblia? Às vezes não. A gente sabe que tem que orar. A gente ora? Às vezes não. A gente sabe que tem que jejuar. A gente jejua? Às vezes não. E, cara, isso está no nosso cerne. A gente veio contaminado pelo pecado de Adão. E é difícil, realmente, nós fazermos isso, porque a gente é corrompido naturalmente. E quando a gente olha para a vida de Adão, ele tentou de tudo esconder a verdade de Deus, não foi? Ele fez a besteira, ele sabia que ele fez a besteira, aí ele pegou um monte de folha lá da figueira e tentou se cobrir, a mulher tentou se cobrir também. E aí ele lançou um monte de desculpa para Deus falando, foi a mulher, não fui eu, não sei o que lá. Mas Deus sabe a verdade, porque Deus ele não olha para você pulando aqui na hora do louvor, ele olha para dentro do seu coração. E, sim, nós somos corrompidos em nosso cerne, mas Deus ele vai ao nosso encontro e Ele tira a gente desse nosso esconderijo, das nossas máscaras, que a gente fica se escondendo, falando que a gente é massa demais. Ele tira as nossas farsas, Ele cala as nossas mentiras, assim como na época de Adão, e Ele providencia o sacrifício necessário para o nosso perdão. E Ele faz isso com cada um de nós. Amém? Cara, a adoração, então, ela não é música, A música, sim, é um meio de expressão da adoração, e eu quero deixar isso bem claro. Quando você está louvando, você também está adorando. Mas não significa que você está cantando a música e só isso já é uma adoração. Adoração é um coração que se dirige a Deus em gratidão e ação de graças por tudo que Deus tem feito. Igual a gente cantou agora aqui. É reconhecer quem Deus é, quem Deus é e o que Ele é revelado nas Escrituras. É reconhecer o que Ele fez, que Ele nos salvou, que Ele nos deu uma vida eterna. E a música, gente, ela não motiva ou induz a sua adoração, tá? Quando a gente vem aqui na frente, o motivo não é o som que a gente está cantando. O motivo da sua adoração não é o som. O motivo do seu louvor não é o som, mas sim a verdade do Senhor. Então, adorar em verdade significa sair do esconderijo. E a gente mente muito. Tomem cuidado com as músicas que vocês escutam. Tem música que coloca a gente como super-herói. Como se eu vou pisar na cabeça do inimigo. Eu sou massa demais. Cara, tenta pisar na cabeça do inimigo pra você não ver se não leva uma rasteira. É sério. A gente mente nas nossas músicas. A gente acha que a gente é fera demais. Na real, a gente nem é. Aquilo que você canta, igual eu falei, a música ela tem um significado dentro de nós. Então, tomem cuidado com isso. Quando a gente prioriza a aparência, essas coisas bonitas demais, a gente negligencia a essência, que é a coisa principal.
A gente não é um ser super espiritual, gente. A gente erra também. E tem música que a gente tem que pedir perdão para Deus mesmo. No Antigo Testamento, Jesus ele simplificou para a gente o nosso culto. No Antigo Testamento, a gente tinha um templo. E no Novo Testamento, nós somos o templo. No Antigo Testamento, tinha turnos em que os levitas adoravam a Deus. No Novo Testamento, todos nós podemos louvar e nós temos livre acesso ao Pai. E aqui, como nós lemos agorinha, o Pai procura adoradores que o adorem de verdade, verdadeiramente. Então, se Ele procura, é porque está em falta. Está faltando. Cara, essa passagem de Abraão é algo que me pega. Direto eu fico lembrando disso. Por mim, eu falava só disso. O cara estava indo perder. E ele chamou o sofrimento dele de adoração. Será que a gente faria isso? A gente chama as nossas músicas lentas de adoração. A gente coloca nossas bandas musicais que vêm aqui na frente como adoradores. E Abraão chamou a solidão dele de adoração. A tristeza dele, o sofrimento dele, o choro dele. E séculos depois de Abraão, a gente chega no Calvário. E Abraão, o filho dele, foi livrado. O Senhor providenciou o cordeiro. Mas séculos depois, nós vemos a imagem de outro pai que sacrificou com o peso da sua própria mão o próprio filho. Mas dessa vez o cordeiro escapou e o filho que morreu. Para que nem outro filho precisasse morrer. Nós somos esses filhos. Os adoradores, eles são raros. Então a nossa oração, o que eu quero que vocês gravem, é para vocês orarem falando: Senhor, ache em mim um verdadeiro adorador. Que o nosso louvor, a nossa adoração não seja baseado em emocionalismo, fundamentada em nossos sentimentos, nossa emoção. Se eu estou bem, eu louvo. Se eu estou mal, eu não louvo. Hoje o louvor não foi massa. Não gostei das músicas. Não vou fazer. Se eu te falar, quando a gente pensa nas músicas, no repertório, a gente não pensa em vocês. Sinto em dizer. Nossa, hoje o louvor foi ruim, a música foi ruim. Sinto muito, não é para você. É para o Senhor. Isso é algo que eu falo pro pessoal que canta e que toca aqui. Isso é algo sério. A gente não está aqui para agradar vocês. Vocês precisam entender isso. Eu sei que é duro. Eu sei que é massa quando a gente toca, sei lá, dançar na chuva, que vocês ficam loucos aqui na frente. Isso é massa. Mas não é para vocês. E quando vocês estiverem aqui dançando igual louco, saibam que também não é para vocês. É para o Senhor. A gente não tem que louvar só quando a gente tem vontade. Quando foi a última vez que você sentiu a presença de Deus e você ficou embriagado da presença de Deus? Igual aquele povo lá de Atos, que o povo falou: eles estão beberam vinho demais, ficaram embriagados. Era só a presença do Espírito Santo. Cara, é um desejo do Senhor que a gente seja cheio do Espírito dEle, que o céu desça na terra. E o nosso louvor tem esse poder, a nossa adoração tem esse poder. E falando sobre... já estou terminando. Lá em Êxodo 30... Moisés estava preparando um lugar de encontro com o Senhor. E aí, no ambiente de encontro, o Senhor ele falou para que eles levassem 3 incensos: estoraque, ônica e gálbano. Gente, quando eu estudei sobre isso, eu fiquei doida também. Aí você fica pensando, né? Por que tem tanto incenso, mas Deus pediu esses 3? Estoraque. O que é estoraque? Estoraque é uma árvore que, se você cortar ela, não sai seiva. Estoraque, só a seiva, e para produzir um incenso, eles têm que extrair a seiva, né? Para você extrair a seiva da estoraque, ela saía só de forma espontânea. Então, os caras tinham que ficar esperando a hora que ela saísse. Se cortasse, não ia sair. Então, o que o Senhor estava querendo dizer? No ambiente de encontro, eu quero uma adoração espontânea. A outra coisa que o Senhor disse, ônica. Ele pediu um incenso de ônica. Ônica era um molusco que tinha que ser retirado do fundo do mar para ser queimado. E eles queimavam e isso eles extraíam e viravam incenso. O Senhor está dizendo, no ambiente de encontro, a nossa adoração tem que ser profunda. A gente tem que queimar pelo Senhor. E o outro incenso era o gálbano. Gálbano, ele era um arbusto que ele só saía o cheiro dele quando amassava. Então, eles tinham que amassar. Então, os adoradores, eles têm que ter cheiro de gálbano. Que quanto mais amassado, quanto mais machucado, melhor é o cheiro para o Senhor. Deus mais anseia o cheiro, quanto mais amassado nós formos. Porque a gente vai se esvaziar do nosso pecado e a gente vai ser cheio dele.
gente precisa voltar a esse tipo de adoração, a esse tipo de encontro com Deus. Calar a voz da nossa vaidade, dessas músicas que são disfarçadas de louvor, e achar que a gente está adorando ao Senhor só cantando umas musiquinhas aqui no rádio e vivendo uma vida de qualquer forma lá fora. A adoração ela não tem a ver com o que entretém as pessoas, mas com o que agrada o coração de Deus. Por isso que eu falei, eu sinto muito se não está agradando o seu coração. É através de devoção que nós temos acesso ao Senhor. Pode ficar de pé? Te perguntar, você quer ir para o céu? Então acho que é hora da gente mudar a nossa realidade de adoração. Porque lá é isso que a gente vai fazer, a gente vai adorar o Senhor. E como eu falei, a adoração não é música, a gente vai cantar também, a gente vai louvar também. E eu queria te perguntar, quando você entrou aqui nessa noite, toda sexta-feira, todo domingo, o que você traz como oferta para o Senhor? Esse culto não é para você. A gente vem aqui para adorar juntos, a gente vem aqui para louvar juntos, para escutar a palavra juntos, para aprendermos do Senhor juntos, para a palavra ser revelada através de todos nós juntos. Quem que está aqui na frente não é melhor que você. E muitas vezes a gente depende do ministro que está aqui na hora do louvor. Se um dia não tiver mais, não vai ter? Eu fico me perguntando isso às vezes. Se não tiver ninguém para cantar, para tocar, o que a gente vai fazer? O que você traz para a casa do Senhor quando você vem aqui? O que você entrega para o Senhor lá na sua casa quando ninguém está vendo? Que tipo de adoração você tem entregado ao Senhor? Você tem adorado ao Senhor ou você tem adorado outra coisa que não é o Senhor? Às vezes você passa o seu dia inteiro só escutando música que fala besteira. Isso está entrando dentro de você. Tomem cuidado com isso. Com as letras que vocês escutam. Sem contar que, gente, as letras que vocês escutam, o tipo de música é de uma pobreza enorme. Falando de música, de técnica, é ruim. Acha música boa para vocês ouvirem. Música que enche o espírito de vocês, a presença de Deus. Quantas vezes lá no meu trabalho eu estava escrevendo um texto aleatório e aí começava a tocar música, eu fico lá chorando, sozinha, sem ninguém me ver. Que a presença de Deus, ela está em qualquer lugar. É nesse momento que a gente adora o Senhor. Em qualquer lugar. Não espera chegar no culto para você adorar. Não espera tocar aquela música que você gosta para você louvar. Não espera. Você não sabe. Você pode ir embora daqui a pouco. Às vezes você sai daqui, você sofre um acidente, morre. É assim que a vida acontece. Sinto muito. Adolescente também morre. Criança também morre. Não é só velho. Jovem também. Às vezes você não tem muito tempo. E aí você quer ir pro céu, mas você não faz nada. Sim, nós somos salvos pela graça. Pelo amor de Deus, não estou falando que você vai fazer alguma coisa e você vai ser salvo. Feche seus olhos. Vamos orar ao Senhor, pedindo para que Ele coloque genuinamente esse coração de adoradores em nós. E pedindo perdão porque nós temos sido tão rasos e tão distantes. Nós temos cantado músicas rasas, nós temos considerado essa canção que nós cantamos como adoração, como worship, enquanto Abraão chamou o sacrifício da vida dele como adoração. Senhor, nós estamos aqui em Tua presença, ó Deus. Obrigada, Pai, pela Tua palavra que foi revelada a nós. Ó Deus, obrigada porque o Senhor nos trouxe aqui nessa noite. Eu tenho certeza que nenhuma pessoa que está aqui veio aqui por acaso. O Senhor trouxe cada um de nós. Ó Deus, nós queremos te pedir perdão porque nós somos tão rasos. Nós limitamos a Sua presença. Nós esperamos a gente sentir um arrepio, sentir uma vontade de chorar para louvar o Senhor ou para adorar. Nos perdoe porque a gente acha que a gente só adora quando a gente vem à igreja, porque a nossa vida não revela o Senhor para onde a gente faz, porque a gente é desobediente à Tua palavra, porque a gente sabe o que deve ser feito e a gente não faz. Nos perdoe, ó Deus. Oh, Pai, nos perdoe. O que nós mais queremos é estar na Tua presença, o que nós mais queremos é viver rendidos a Ti, ó Deus. O que nós mais queremos, ó Pai, é ter um coração como o de Abraão, lá em Gênesis, em que ele
estava lá sacrificando o seu filho. Ele falou, eu vou ali adorar e daqui a pouco eu volto. Ele tinha tamanha fé que ele cria que o Senhor iria livrar o filho dele. Obrigado, ó Pai, porque o seu filho morreu numa cruz para que agora a gente pudesse ter acesso ao Senhor. Ó Deus, nós te louvamos, nós te adoramos, ó Pai. Eu queria neste momento que todos nós nos ajoelhássemos. E nós vamos cantar essa música. Pode ficar. Sobre o trono do céu.